Amém? A palavra de Deus ela nos diz assim, ó. Salomão amava ao Senhor. Andava nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereciam 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhes Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Só até aqui, irmãos. Meditando um pouco no contexto de Salomão, né? Salomão ele não foi treinado para ser rei. A gente sabe que na história, quem assumia um trono era sempre o filho mais velho, né? Então a Bíblia ela vai falar que o primeiro filho de Davi, que era para herdar o trono, foi Absalão, mas ele usurpou o trono, né? Dividiu o reino e pronto, morreu na guerra antes de Davi morrer, né? E pelo próximo da linhagem seria Adonias, né? Só que Adonias quis usurpar o trono do pai, porque o pai já estava velho, e quis reinar por conta, né? Que deu, como diz, né? Deu na ideia dele lá, ele quis ser rei, o que não agradou o profeta Natã na altura, né? Que viu aquilo, ele dividindo o reino também, quase como foi Absalão, né? Então o profeta Natã ele interviu na situação, falou para a mãe dele, para a mãe de Salomão, né? Que era Betseba, né? Ele não te prometeu que teu filho ia reinar? Ele montou um cenário todo e falou: ele não te prometeu? Vai lá então, fala com ele e eu chego e confirmo. Então ele interveio e Davi ungiu Salomão a rei, né? Ele foi ungido a rei nessa situação. Então, e ele, diante desse cenário todo, como ele não foi preparado, é uma grande tarefa que ele pegou, né? De repente, eu não estou preparado para isso. Como diz, eu fui cortar um cabelo, não estava preparado para uma mensagem, né, irmãos? De repente, a pessoa fala assim: ó, vai lá tal dia e prega, né? Mas isso é só para a gente descontrair um pouquinho. Mas Salomão foi numa missão muito difícil, a gente há de entender isso, né? Que de repente controlar um grande povo, né? E aí ele vai, e o interessante da Bíblia é porque quando eu quero levar os irmãos a meditar no título, o que queres que eu te faça? Quando essa pergunta for nos feita, ou Deus vier a nós vamos deparar com situações lícitas, né? Mas que nós devemos pensar se vamos fazer ela ou não, né? E Deus apareceu em sonho para ele, e ele respondeu para Deus.
E o que eu acho legal da palavra de Deus, interessante da palavra de Deus, é que ela vai falando algumas coisinhas para a gente ver, né? Ela vai falar assim, ó, o 3 começou, Salomão amava ao Senhor. Então ele já amava, ele já conhecia, tanto é que... E aí o que eu quero levar os irmãos a meditar um pouquinho, a pergunta para ele veio em sonho. Na minha terra, por exemplo, quando a gente sonhava com coisa ruim, a mãe falava assim, você dormiu de barriga cheia, né? Às vezes nós dormimos pensando tanta coisa e nós sonhamos com aquilo que nós pensamos, né? Sonhamos que vamos ficar ricos, sonhamos que... misericórdia, irmãos, até sonha que está matando as pessoas, né? E com o que nós estamos deitando? Quando nós vamos deitar, o que é os nossos pensamentos? As nossas preocupações? A palavra de Deus, ela fala que Salomão, ele amava ao Senhor. Então isso me leva a entender, saindo para fora, que a Bíblia não vai falar isso, que durante os dias ele pensava na obra de Deus, né? Pensava nas coisas de Deus, nas coisas do reino. Porque quando a gente pega o reino daquela época, a gente tem que pegar que aquele povo foi um povo escolhido por Deus. E estava sendo controlado. Aquilo era como se nós podemos cravar e falar que eles eram o povo de Deus. Então, ele amava a Deus. Isso me leva isso me leva a entender que ele pensava nas coisas do reino. Ele pensava nas coisas de Deus. E super interessante, irmãos. Eu fiquei me pensando porque quando a gente lembra da passagem, talvez a gente tenha na cabeça ainda que Deus apareceu para ele e perguntou para ele. Não, foi em sonho. E eu fiquei pensando, se Deus me aparecesse em sonho, o que seria que eu ia pedir? Né? Eu falei, meu Deus, misericórdia, que o Senhor venha nos guardar. Né? Que às vezes a gente dormimos pensando tanto em nós, é tanto trabalho, é tantas preocupações, é tantas contas, né? E nós dormimos pensando em nós, que se Deus nos aparecer em sonho, o que é que nós responderíamos nessa passagem? Né? Então ela vai falar que ele amava ao Senhor. Né? E falava que ele amava o Senhor. Então isso me levou a pensar que ele dormia, ele meditava na lei do Senhor. Minha esposa ontem, lecionando, ela brincou, que um dia ela orou de manhã e falou para Deus, Deus, eu não vou orar agora à noite. E Deus lembrou ela, é de dia e de noite. Então isso me leva a entender que Salomão meditava na lei do Senhor. Né? E no sonho, quando a pergunta foi respondida para ele, é aquilo que eu falo, talvez se ele pedisse longevidade, não seria ilícito. Se ele pedisse riqueza, não seria ilícito. Se ele pedisse as mortes dos inimigos dele naquela altura, porque era inimigo de Deus, não era ilícito. Né? E eu vou trazer para nós alguns pensamentos, algumas passagens que a pergunta foi feita. E tem coisas que a gente pede para Deus, insistimos com Deus, que é lícito, mas quando nós não deixamos isso na mão de Deus, acontecem tragédias lá na frente. Então, até aquilo que é lícito, quando aparece para nós essa pergunta, o que queres que eu te faça? Nós precisamos de quê? Da misericórdia de Deus para responder essa pergunta. É uma perguntinha, mas que se você parar para pensar, você vai falar, oh, Deus, o que eu vou responder? Se Deus viesse para nós e falasse, o que queres que eu te faça, Davi? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta para Deus? Né? E isso é... Salomão, ele respondeu para Deus, ele passou a ficha do pai dele, né? Falou, ó Deus, o Senhor agiu de benevolência com meu pai, ele andou contigo em fidelidade, justiça, tanto é que o Senhor deixou um herdeiro para o trono dele, né? Como diz no sonho, ele está ali, né? Que legal, né? Está ali conversando com Deus, né? Conversando com Deus no sonho, e ele, com a pergunta que Deus fez para ele, fala, dá ao teu servo um coração compreensível para julgar o teu povo. Ele não pediu nada para ele. Dá ao teu servo um coração compreensível para julgar o seu povo, que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Nos dias de hoje, cada vez mais, irmão, nós precisamos ter isso, para nós discernirmos entre o bem e o mal. Né? Às vezes vem casos às nossas mãos, lá na igreja da Costa, nós temos os pequenos grupos, né? E é nas casas, as terças ou as quartas, o nosso é às terças-feiras. E às vezes aparecem ali umas situações que a gente fica assim, falei, meu Deus, qual que é o lado? Né? Então a gente precisa desse discernimento do bem e do mal,
para a gente estar tomando algumas decisões, né? E Salomão, ele pediu isso. E essas palavras, elas agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus vai confirmar, né, aquilo que eu já falei. Porque não pediste essas coisas, não pediste a longevidade, nem riqueza, nem morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo a tua palavra, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Né? Então Deus atendeu o pedido dele em sonho. Ele sonhou, ele amava a Deus. Deus atendeu o pedido dele. E aí Deus vem com o presente, né? Quando a gente escuta a Deus e pede o que agrada a Deus. Né? Deus vira e fala assim: também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória. Né? Aí talvez os irmãos podem falar assim: Charles, Salomão lá para frente ele não foi essa pessoa que está pregando. Concordo. Salomão lá para frente ele não foi. Por quê? Deus ele nos dá as coisas, ele nos caminha e ele deixa sempre uma condicionante. Né? No 14 ele vai falar assim, ó: se andares nos meus, né? Se andares os meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Né? Então, ele perdeu lá na frente porque ele deixou de caminhar no caminho de Deus. Né? Mas isso já é uma outra pregação, isso é por Juan, em outro dia. É aquilo que eu falei para os irmãos, que eu gosto de pegar uma passagem e depois eu gosto de ir na Bíblia para ver outras passagens. Né? Eu peguei mais 2 casos, e eu peguei mais 4 casos, na verdade. Eu coloquei 2 como positivo, de pedidos que foram positivos a meu ver, e depois eu não numerei os outros como negativo. Eu coloquei ele como pedidos lícitos, mas que não correram bem. E aí eu quero que os irmãos entendam isso no decorrer do que eu for falando. Né? Aí eu vou deixando as passagens, depois os irmãos, se forem anotando, vai meditando em casa, puxando ali para ver, né, como diz, como o povo de Bereia, vai dando uma estudada para ver se é isso mesmo, tá bem? Mas eu vou falar agora de Eliseu. Eliseu, ele pediu porção dobrada, né? Elias tentou deixar ele para trás de tudo que é jeito, falou: não, fica aí que eu vou ali, não sei o quê. A Bíblia vai falar nos dias que Deus estava para recolher Elias. Né? Eu acabei de falar de Davi, que foi um dos maiores reis que Israel teve. Agora a gente vai usar o exemplo de Elias, de Eliseu, que foi sucessor de quem? Sucessor de Elias, o maior profeta que teve. Né? Então, o interessante é que Elias tentou deixar Eliseu para trás ali, falou: fica aí que eu vou ali. Aí ele: não, eu vou contigo. Fica aí que eu vou ali. Não, eu vou contigo. Então, o que queres que eu te faça? Ele falou que em 2 de Reis 2,9 está lá. Vamos lá no 2,9 rapidinho. Segundo de Reis 2,9 nos diz assim, ó: se eu ler o certo, vai estar certo aqui, ó. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Aquilo que eu falo. Aí você vai falar: Charles, não foi Deus que apareceu a ele. É o que eu falei, os irmãos meditem. Ele é um representante, mas os irmãos meditam nisso como se fosse. E Deus aparecesse para ele e perguntasse. E ele ia responder o quê? Eu quero porção dobrada. Né? Então a gente vê aqui que Eliseu, ele não perdeu a oportunidade que ele teve. Ele pediu coisa para quê? Ele pediu coisa para o reino de Deus. Para que o reino de Deus ele fosse avante. Né? A gente sabe que a jornada dele também, semelhantemente igual a de Salomão, não era uma tarefa fácil. Porque, irmão, você ser sucessor de uma pessoa que deu muito bom exemplo,
que fez muitas grandes coisas, é uma tarefa difícil. Quando você chega num lugar que a pessoa que estava ali só fez asneira, é lucro, né? Você vai se sair bem. Agora, quando a pessoa que fez ali fez coisas excepcionais, é muito difícil. Então, quando Eliseu foi questionado sobre isso, pede, o que queres que eu te dê? O que queres que eu te faça? Porção dobrada do teu espírito. E nós, se vocês pararem para ler a história de Eliseu, você vai ver que ele fez muitas coisas maravilhosas. É como se Deus tivesse dado o dobro. Elias fez isso, aqui está o dobro. Elias fez isso, aqui está o dobro. É como se Deus fez. Por causa de quê, irmãos? O que Deus olha é aquilo que a gente pede de coração aberto para Ele, né? Então, que nós venhamos não desperdiçar a nossa oportunidade. E é aquilo que eu falo, eu pus aqui o outro pedido positivo. Eu usei o cego de Jericó. Mas ele pediu para ele, ok. Mas se você for parar para pensar, a cura dele serviu para glorificar o nome de Deus. A cura do cego de Jericó foi ali divulgada. Mas esse não era o cego, era Jesus curou ele. Esse não era o cego lá, era Jesus curou, ele foi curado. A palavra de Deus fala que a multidão na frente, né, as que estavam indo na frente, e ele escutando o barulho, que alvoroço é esse? Que barulho é esse? Aí Jesus estava indo, e certamente aquele homem já havia falado que Jesus curava. E ele falou, ele começou a gritar, Jesus, Jesus. E a multidão falou, para com isso, está atrapalhando o mestre. Jesus para tudo, como Jesus muitas das vezes faz para nós. Deus muitas das vezes ele faz isso para nós, ele para tudo. É como se ele estivesse trabalhando lá, que Jesus fala, meu pai trabalha até hoje, então Deus está movendo. Como se ele parasse e falava, opa, eu vou ouvir a minha filha. E o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu vou ouvir o meu filho hoje, o que queres que eu te faça? Né? O cego, ele olhou, e aquilo que eu falo, quando ele pedir para ele a cura dele, não é uma parte egoísta, mas que nós possamos pedir coisas que, se Deus nos der, seja realmente para que o nome dele venha a ser glorificado. Né? Aí ele falou, o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver, Senhor. Que eu torne a ver. E Jesus curou aquele homem. Ele tornou a ver, ele teve a bênção dele na resposta dele. Né? E a cura dele serviu para que o nome de Jesus fosse glorificado. O que queres que eu te faça? Que nem eu falei, 2 pedidos lícitos, mas que não correram, mas que não deram tão certo. E por que eu trouxe isso para nós meditarmos? Porque nós temos que, como Jesus disse, né? Seja feita a tua vontade, Pai. Na terra como ela é feita no céu. E quando nós tivermos estes pensamentos e estivermos pedindo alguma coisa para Deus, que nós podemos pedir, mas que no finalzinho nós falamos, Deus, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Mas que nós não simplesmente falemos isso, mas que nós aceitamos. Se Deus falar, filho, não faça isso. Mas é o que eu quero, meu filho está numa fase que é assim. Deixa eu ver televisão, mãe. A mãe, não, hoje não é dia, mas eu quero. Né? Que nós não possamos não agir desse jeito, mas que nós possamos agir como pessoas conscientes, falar, Deus, se o Senhor não quer, é porque o Senhor está vendo alguma coisa que eu não consigo ver. Né? Que nós possamos aceitar o não de Deus, ou o espera de Deus. Né? Eles falam que Deus tem, né, tem lá o sim, o não, né? E talvez é o espera. Calma, meu filho, não é hora. Né? Não é hora. Então eu vim trazer aqui para nós 2 passagens que, ao meu ver, lícitas, mas que não correram bem. Por quê? Talvez a pessoa ali no auge daquele momento que ela teve, ela pensou somente nele. Eu vou citar um grande rei, que se vocês lerem a história dele, a gente fica assim, maravilhado. É o rei Ezequias. Né? Nós quando vamos, muitas das vezes, talvez a gente escuta assim, se falar de Ezequias, talvez venha para nós, no nosso pensamento, somente essa parte, que o profeta foi até a ele e falou, prepara a tua casa, põe a tua casa em ordem, que essa doença é para a morte. Talvez venha só isso na nossa mente. E a gente não procura ver quem foi Ezequias. Teve um tempo que eu lendo, eu estudando, eu parei e pensei, falei,
quem foi Ezequias? Porque quando você está lendo Isaías, se você for buscar ele, você tem que ir lá no livro de Reis, você tem que ir em Crônicas, que vai falar sobre ele. E o total da história de Ezequias, ela é tremenda. É um grande rei, quebrou os altos, quebrou a idolatria de Israel, né? Quebrou o cajado de Moisés, que eles idolatravam aquilo, né? Então ele foi um grande rei, ele foi exemplo das pessoas olhar para ele e talvez falar assim, esse daí é um grande servo de Deus, esse é um grande filho de Deus. Talvez o vizinho olhar para ele e falar, oh, esse daí serve a Deus realmente, né? Então ele foi um rei assim, exemplar, quebrou tudo que era idolatria, e servia a Deus com integridade, né? Só que a palavra de Deus ela vai falar para nós é que ele foi acometido de uma doença, né? E o profeta Isaías, ele foi o responsável, né? Ele era o profeta daquela altura, né? Então ele foi o responsável de ir ali falar com o homem. Falou, põe a tua casa em ordem, porque é para a morte. Irmãos, quando fala de morte, é aquilo que eu falo. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu não tenho preocupação nenhuma com a morte, porque eu sei que um dia eu vou morrer. Mas é que nem eu falo, a minha preocupação que eu não tenho, talvez no dia que ela bater na minha porta, vai ser aonde que eu vou apavorar. Eu não sei. É o que eu falei, é lícito o que ele pediu, o que ele orou a Deus, é lícito. Só que se ele soubesse a continuidade dos tempos, eu te garanto que ele falava, ele ia aceitar. E na história dele, eu fazendo esse comparativo, né, porque eu gosto de trazer ilustração, tipo assim, alguma ilustração, me fez lembrar, eu vou lembrar do esposo da irmã lá do Brasil, mas não vou lembrar da irmã. Não sei se é Clementina, alguma coisa, mas era esposa do irmão José Ernesto. Deus virou para aquela mulher e falou, eu vou te recolher. É tremendo quando isso acontece, né? A pessoa viver com Deus e falar assim, ó, eu vou te recolher. Isso é só para quem, e é íntimo mesmo, só para quem busca mesmo. Então, aquela mulher, eu fiquei pensando depois, eu falei, ela poderia ter falado a mesma coisa que o rei Ezequias. Eu te sirvo com integridade, eu sou um exemplo na tua obra, tudo que eu faço é pensando no Senhor. Ela poderia, talvez Deus tinha dado ela lá mais uns dias também, como deu para Ezequias, porque o nosso Deus, ele controla, irmão, tanto a vida quanto a morte, né? Então, mas ela não. Ela fez um pedido para Deus que eu achei interessante. Ela só virou para Deus e falou, Deus, eu quero visitar a cidade que eu gosto mais uma vez. E lá o Senhor me recolhe lá mesmo. Irmãos, eu achei interessante porque ela chegou para o pastor da nossa igreja na altura e falou assim, pastor, Deus vai me recolher. Eu pedi ele para ir para Marataízes, é o nome da cidade, lá no Espírito Santo, que ela gostava da praia de lá. E não falou para o esposo dela. Como diz os homens, são os últimos a saber, né? Mas não falou aí lá, irmãos. E é como diz, é um interessante que o pastor comentou com algumas pessoas lá, para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Como foi o cego foi curado, o nome de Deus foi glorificado através da cura. E esse pastor, ele comentou com alguns, falou assim, a irmã não volta mais. Volta, para com isso. Não volta. Deus vai recolher ela lá. Pastor foi fofoqueiro? Não. Né? Se ela não contou nem para Maria dele, contou para ele, mas ele contou para uns pilar para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Né? Porque se ele morre lá e depois ele quer falar, é muito fácil, você fala depois o que acontece. A irmã ela vai ir, lá Deus vai recolher ela. E dito e feito, irmão. Lá Deus recolheu. Só que o rei Ezequias, ele não aceitou isso na doença dele. A palavra de Deus vai falar em Isaías 38:1, vai falar assim, ó, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E o legal é como se Isaías tivesse vindo aqui, dado a notícia, antes dele sair na porta, Deus falou, volta lá. Né? Porque Deus atendeu a oração dele. É como se Deus falasse para ele, o que queres que eu te faça, Ezequias? Ele falou, Deus, eu quero viver.
Ele não preocupou com a continuidade. Nosso Deus, eu costumo dizer que o nosso Deus, ele enxerga além da curva. Nós enxergamos numa reta. Nós enxergamos num lugar plano. Nós não enxergamos mais nada do que isso. Eu não consigo ver para frente e ver o que está aqui atrás. O nosso Deus, ele vê tudo. Ele vê além da curva. Então, quando ele fala, é porque tem alguma coisa lá na frente. E, às vezes Deus está querendo segurar. Talvez nesse caso aqui ele queria segurar a imagem de Ezequias. Se Ezequias aceita esse de Deus, a família dele tinha sido finalizada ali, realmente tinha, mas sem mancha. A palavra de Deus vai falar assim, que ele voltou o rosto para a parede e orou, chorou muitíssimo e amargamente, né? Deus mandou o profeta Isaías voltar para trás e falar, fala com ele, mais 15 anos eu vou dar para ele. É o que eu falo, irmão, se ele soubesse dos 15 anos, ele não ia querer. Primeiro que ele teve um filho chamado Manassés. Como eu falei de reis, usei Ezequias mesmo e falei que era um bom rei. Usei Davi e falei que foi um dos maiores reis. Manassés foi o pior rei que Israel teve. Voltou com toda a idolatria que o pai tinha deitado abaixo. Voltou com tudo e fez o povo inclinar-se para a idolatria novamente. Né? E ele foi responsável por matar o próprio profeta Isaías. O homem que leva e que Deus põe para voltar para trás e fala mais 15 anos. Né? E ele foi responsável pela morte desse rei. Fala que mandou serrar o profeta ao meio. Né? Mas não é o caso. Né? E Manassés, interessante você buscar, Manassés, quando começou a reinar, ele tinha 12 anos. Então, se ele aceitasse naquela altura, né, Manassés nem nascido tinha. Se ele tivesse aceitado o que Deus queria fazer pela imagem dele mesmo, porque depois o povo começa a falar, esse é filho de Ezequias, viu? O pai não soube educar o filho lá, ó. Olha o que o filho dele fez. Né? Então, que nós possamos, irmãos, quando for aceitar o que Deus quer nos mostrar. Ainda que doa, que nem eu falo, a morte não é uma coisa fácil. Mas ainda que doa, nós possamos aceitar, né, a direção de Deus. Quero usar mais um exemplo, porque às vezes nós pedimos para Deus coisas e Deus pode nos dar, mas nós não preocupamos em falar, Pai, seja feita a tua vontade. Né? Eu vou usar o exemplo de um juiz que chama Jefté. Chamava Jefté, né? Juízes 11 vai falar a respeito da passagem dele, e depois os irmãos podem ler, que ele eu não vou ler, eu vou só explicar. Jefté era um filho bastardo, né? Era um filho de Gileade com uma prostituta. E os irmãos, quando cresceram, não aceitaram ele ficar no meio deles para herdar junto com eles a terra. Só que aí, naquela altura, quem governava eram os juízes, né? E como Israel estava sendo tentada, né? Estava sendo atribulada, perseguida, sempre se levantava um juiz, acabava com aquela perseguição, e eles voltavam a errar, levantava-se outro. Quando ele estava sendo perseguido por um povo, pelos amonitas, né? O povo de Gileade foi atrás dele, porque ele era um bastardo, ele foi expulso, e lá ele montou tipo como se fosse uma gangue, com uma quadrilha, alguma coisa assim, né? Como se fosse como é que é? Mercenários, né? Aí eles falaram assim, não, se vocês me expulsaram, eu não vou. Não, vamos lá, e não sei o quê, a gente coloca como cabeça da... Ah, então tá bom, vamos lá. E ele foi, né? Ele foi apresentado como... E aí a passagem da Bíblia, ela vai falar que no versos de Juízes 11, no verso 30, vai falar que ele fez um voto. O que queres que eu te faça, Jefté? Como se fosse a pergunta para Deus. Ele vai falar para Deus sem pensar, ele fala assim, que o Senhor me dê a vitória dos meus inimigos. Né? E, contrapartida, a primeira pessoa que sair da minha casa para vir festejar comigo, eu vou oferecer para o Senhor em holocausto. Nós sabemos que Deus não aceita o holocausto humano, né? Mas ele falou, a primeira pessoa que sair vai ser oferecido como holocausto. Acontece o quê? Deus dá a ele a vitória, não é? E quando ele vai para a casa dele, quem é que sai festejando? A própria filha dele, a única.
A Bíblia vai falar que era a única filha que ele tinha. Era a posteridade dele, era a filha. Ainda que naquela cultura uma mulher não era tida como, né, era considerada mais se fosse um homem, mas era a única semente que ele tinha. Aí, Deus atendeu o pedido dele, e ele fez um voto com Deus. E ele cumpriu o voto dele, sacrificou a virgindade da filha, como se ela não fosse casar mais, né? E ali, se não casa, não tem posteridade, né? Então, ele perdeu a posteridade dele ali, né? Através de um pedido lícito. Não era um pedido lícito? Ele pedia a Deus a vitória contra os inimigos para libertar o povo de Deus, é um pedido lícito, né? Deus atendeu a ele, mas ele não preocupou em falar, Senhor Deus, guarda, seja feita a sua vontade, né? Ele não passou nem pela cabeça dele pensar assim, ó, talvez saia a minha filha primeiro, não vou pedir isso para Deus. Que nós possamos pensar na hora de pedir para Deus, que vamos pedir para Deus, né? Porque às vezes nós preocupamos só com o que está escrito em Mateus 7,7. Pede e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Então a gente acha que tudo que a gente tem que pedir, Deus tem que nos dar. Muitas das coisas Deus vai permitir. Algumas coisas lícitas, né? Algumas coisas lícitas, para a obra dele, lícitas. Mas talvez não é o que é a vontade de Deus. E Jesus, mais do que nunca, o próprio Deus se desfez da sua parte de Deus, se fez como homem, veio, e ele orava ao Pai e falava, Pai, seja feita a sua vontade. E ele nos ensinou isso. Tudo quando eu for orar, fala, seja feita a sua vontade. E não é pegar nessas passagens curtinhas da Bíblia e falar, está escrito lá, pede, dá-se, não. Né? É a gente atentar e falar, oh, Deus, me ajuda. É como quando você dá um presente para uma criança, ele vai te pedir ajuda. Fala, filho, isso pode, você me ajuda, pai? Tem hora que eu falo, Heitor, pode. Você me ajuda, pai? Ajuda. E se Deus vai perguntar para nós, o que queres que eu te faça? Se nós está falando, Deus, o Senhor me ajuda, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Nem para nós tomarmos o quê? Até nas coisas lícitas que a gente vai pedir para Deus. Nós pedimos o quê? Que seja feita a vontade dEle. Né? O que eu tiro como conclusão dessas passagens que eu li é que nós precisamos de Deus para tudo. Nós precisamos de Deus para tudo. Né? É que Deus porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Né? Então que nós aceitamos a direção de Deus. Né? Então, a minha preocupação em vir trazer uma passagem, uma palavra para os irmãos, né? é essa. E que Deus me perguntou, o que queres que eu te faça? Né? E eu pedi para Deus que Deus tocasse o coração de cada irmão, né? E falasse o coração de cada irmão. É aquilo que eu falo, talvez este lugar, a gente não tem que estar preocupada com o querer encher, o querer expandir, o querer grandes templos. Falou, Deus, traz aqui quem o Senhor quer que venha. Quem é que venha. Talvez é uma sementinha que nós estamos plantando que vai salvar nações, vai salvar país, vai salvar grandes lugares. E nós estamos preocupados muitas das vezes em o quê? Em orar a Deus para que Deus enche essa casa. Enche essa casa. Porque o nosso pensamento é lícito, irmãos. A gente pedir isso para Deus é lícito. Né? Enche esse lugar de servos do Senhor. Mas que nós possamos pedir para Deus as coisas que Ele quer, que Ele mande quem Ele tem que mandar para este lugar, né? Primeiro para não dar dor de cabeça para o pastor, né? Para ele lembrar o nome das pessoas. Não é, irmãos? Agora, não, sério, né? Que a gente possa orar a Deus e pedir a Deus que Ele mande as pessoas certas, né? Talvez é alguém que a gente julga ser pequenininho, que vai ser um grande homem de Deus. Eu costumo falar lá nos grupos Vidas, a gente não vamos preocupar em encher as nossas casas. Vamos preocupar em falar do amor de Deus. E talvez tem frutos que a gente nem vai chegar a ver o resultado. Lá no céu, quando a gente estiver lá no céu, pela misericórdia de Deus, né, irmão? Lá no céu, lembra? Teve um dia que eu não vou falar assim, não é para me gloriar, mas eu tenho uma pessoa que, depois de anos e não sei o que, falou assim, você sabe o que você me ajudou muito a ficar na igreja? Eu falei, eu? Ele falou, teve uma altura que eu ia na igreja por causa de você.
que eu via você indo e eu falava, não, eu tenho que ir, porque é mais ou menos a minha história é mais ou menos igual a dele. E ele vai, eu tenho que ir. E eu fiquei assim, eu falei que talvez você não está nem sendo visto, você, né, você pensa que não está sendo visto e as pessoas estão vendo. Né? E aí tem frutos que nós vamos ver lá no céu. Receber um galardão, Deus vai te dar, Nilton, um galardão aqui. Eu falei, por causa de que isso aqui, Deus? Isso aqui é aquilo que você fez. Né? Que o nosso Deus, quando Ele nos chamar para o céu, Ele vai nos dar presente, galardões, aqueles que trabalharam para Ele. Muitos estão recebendo em terra, como se diz, mas isso é outra pregação, outra história, não é? Mas é que nós possamos, irmãos, diante de uma pergunta dessa, o que queres que eu te faça? Eles falam que a gente tem que frisar o tema da nossa, né? O que queres que eu te faça? Né? Para nós termos sabedoria, entendimento, pedir a Deus que nos ajuda, aceitar a direção do nosso Pai. Amém?